Amigos, então vamos começar. Nós vamos falar sobre prevenção de refraturas. Refraturas, se nós formos ver no dicionário, significa quebrar pela segunda vez o mesmo lugar. Mas não é assim que a literatura se refere. Se você tem uma segunda fratura, uma fratura subsequente, pela mesma etiologia, pela mesma causa, então também é chamado de refratura. Meus conflitos de interesse. Bom, um slide que tem que ter no começo de cada aula, essa não dá para fugir. A osteoporose é definida como uma doença do esqueleto, caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, predispondo a um risco elevado de fratura. Muita atenção no risco elevado de fratura, e eu sempre gosto de começar citando esses dois gênios aí do osteometabolismo, o Ego Simon, à esquerda, e o Dr. John Eisman, que num trabalho muito importante que eles publicaram em 2004 no Endocrinology, eles dizem uma coisa que para mim é um mantra: o objetivo do tratamento é evitar fraturas, não perda óssea. Você evitar a perda óssea, você melhorar o resultado de uma densitometria óssea, é uma estratégia para o teu objetivo final, que é evitar fraturas. Ou seja, sempre que vocês pensarem em tratar ou em prevenir a osteoporose, na realidade o que vocês estão querendo fazer é evitar fratura. Esse é o mais importante. Quando a gente fala em evitar fratura, nós estamos falando nas fraturas por fragilidade óssea. Vamos definir fratura por fragilidade óssea? É uma fratura causada por um trauma de baixa energia. A gente pode exemplificar bem um trauma de baixa energia como uma queda da própria altura. Tenham em mente o seguinte: um osso sadio, ele não fratura por uma queda da própria altura. Se o indivíduo tiver uma fratura, me relatando que ele caiu de uma cadeira, ou que ele estava andando, escorregou e caiu, você pode procurar que esse osso não é sadio, porque se sadio ele fosse, não teria fraturado. Então, só lembrando, a gente está falando de fratura por fragilidade óssea, nós não estamos falando por um atropelamento de um caminhão ou do sujeito que caiu do terceiro andar de um prédio, porque aí todos eles fraturariam. As fraturas mais comuns são a fratura distal de rádio, que na realidade é a primeira fratura a aparecer na mulher por volta dos 60 anos, porque quando ela cai, ela ainda tem a cognição de colocar a mão na frente. E o impacto em cima dessa mão vai levar à fratura do punho. Lembrando que se esse osso fosse sadio, não teria fratura. Por outro lado, vocês devem ver pacientes com mais idade, 80, 85, que já não tem essa cognição, é a paciente que machuca o rosto todo. Essa tem a cognição de botar a mão na frente, então ela faz a fratura de rádio. Uma fratura, na realidade, a fratura mais frequente e nem sempre reconhecida é a fratura vertebral, através do colapso vertebral. Mais na frente eu vou mostrar uma radiografia para vocês. E a fratura vertebral, muitas vezes ela passa desapercebida, ela é chamada de fratura subclínica, que é aquele paciente que sente dor nas costas o tempo todo e por causa da idade essa dor nas costas é atribuída a uma artrose, a uma discopatia, e quando você faz uma radiografia, com surpresa para o médico e principalmente para o paciente, você descobre uma fratura vertebral. E a presença dessa fratura vertebral muda completamente o panorama da estratégia de tratamento. As fraturas proximais do úmero e as mais importantes de todas, que são as fraturas do quadril e do terço proximal do fêmur. Existem outras fraturas que ainda é discutível se elas seriam fraturas por fragilidade, tipo fratura de costela ou fratura de tornozelo, muito embora tenha sido publicado ano passado um trabalho muito extenso analisando fraturas de tornozelo. Existe hoje uma tendência a você incluir as fraturas de tornozelo dentre as fraturas por fragilidade óssea. O importante da osteoporose não é só a questão de ter uma fratura. O grande problema é que uma fratura gera outra fratura. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com o meu amigo César Fernandes, que algumas edições atrás eu falei cascata fraturada, ele achou que eu tinha inventado isso. Não, foi o César Fernandes que botou pilha. Ele achou que eu tinha. Ele achou que eu tinha inventado esse termo. Juro que não, César, eu não tenho essa criatividade toda. Mas o que acontece? Invariavelmente o sujeito tem uma fratura, e como o estado etiológico do problema não muda, que é a fragilidade óssea, ele sai tendo outras fraturas e outras fraturas. Então a literatura é farta em mostrar isso. Uma fratura por fragilidade aumenta em até 86% a probabilidade de uma nova fratura.
E vocês observem que fraturas em qualquer sítio são fatores de risco para as fraturas subsequentes entre homens e mulheres idosos. E esses idosos são cada vez menos idosos, vocês veem, gente já na sexta década de vida, tendo fraturas que antigamente aconteciam na oitava. Houve um aumento acentuado na incidência das fraturas do quadril e todas as outras fraturas dentro do primeiro ano após uma fratura vertebral. Todo mundo que lida no dia a dia com pacientes com osteoporose, é muito comum a gente ver o paciente chegar com uma fratura vertebral e você trata e ele para de ter fratura vertebral e ele para o tratamento e ele volta a ter fratura vertebral. É muito comum. Se ele não é tratado, ele vai fazer uma segunda fratura vertebral dentro do primeiro ano ainda. E a fratura vertebral, gente, vamos lembrar que é um grande preditor de fratura do quadril. Tanto que fraturas vertebrais existentes aumentam significativamente o risco de novas fraturas vertebrais do quadril, sendo recomendado fortemente investigar qualquer fratura pós-traumas de baixo impacto. Ou seja, uma fratura por fragilidade, como a gente viu, já é suficiente para você indicar uma investigação e, posteriormente, um tratamento para a fragilidade óssea. Porque se não fosse isso, não valeria a pena você tratar a osteoporose. Por exemplo, uma fratura de punho é uma fratura que você tem uma resolução. Em 90% dos casos, a resolução é muito boa. O indivíduo tem uma mão funcional, são 6 semanas para consolidar, mais 2 meses de fisioterapia. Ou seja, para um evento que dura 3, 4 meses, para que você vai tratar uma vida inteira? Não seria custo efetivo. Mas o problema é que a fratura do punho não é a única, ela é a primeira. E ela vai culminar com uma fratura de quadril, como a gente vai ver daqui a pouco. O John Keynes, que é o maior estatístico do mundo em fraturas, em osteoporose, etc., ele publicou um trabalho muito interessante já em 2004, ou seja, 10 anos atrás, mostrando qual era o risco de uma nova fratura depois que ocorria uma fratura osteoporótica. Na época se chamava fratura osteoporótica, é um termo que a gente tem procurado evitar, porque o sujeito pode ter uma osteomalácia, que é uma doença completamente diferente, que também leva à fragilidade. Ele pode ter uma hiperpara, que também leva à fragilidade. Mas na época se usava fratura osteoporótica. Já se sabe que o risco permanece elevado durante os 5 primeiros anos. Alguns pesquisadores falam em 10, mas no mínimo 5, ou seja, você teria uma necessidade mais premente em acompanhar esse tratamento desse paciente que teve uma fratura por fragilidade por pelo menos 5 anos. E o risco é mais elevado durante os 2 primeiros anos. Por quê? Porque 65% das refraturas acontecem nos 2 primeiros anos. E isso é o racional para iniciar um tratamento logo, de imediato. As pessoas muitas vezes me perguntam, Bernardo, quando é que depois de uma fratura a gente deve começar o tratamento? Deve começar imediatamente, por exemplo? Existem medicações injetáveis que muitos colegas ortopedistas, ainda na internação, depois de uma fratura, aplicam essa medicação. Fisiopatologicamente não tem problema nenhum você começar no dia seguinte de uma fratura. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro deixar o paciente chegar na fase da reabilitação, e aí depois que passou o quadro de dor, depois que passou o quadro da angústia quanto à recuperação dele, chegar e falar assim, olha minha senhora, a senhora teve uma fratura, e essa fratura poderá causar outras fraturas, vamos fazer um tratamento. Quer dizer, parte do processo é a conscientização do indivíduo que ele vai ter que tratar porque ele vai ter outras fraturas. E não dá para fazer a conscientização do indivíduo enquanto ele está berrando de dor numa fratura. Então, normalmente, eu prefiro esperar, acaba dando uns 2 meses, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, se iniciar o tratamento logo, porque a maior parte das fraturas acontece nos 2 primeiros anos. A fratura mais grave, sem dúvida nenhuma, é a fratura do quadril. A fratura do quadril é uma dor de cabeça. Vocês vão ver, não é só para o paciente, é para a família do paciente, é para os gestores, sejam eles de seguradoras, planos de saúde, governamentais, porque exige internação. São indivíduos que muitas vezes têm complicações importantes. Antes do advento do antibiótico, tinha uma frase na Inglaterra que dizia assim, você ginecologista vai adorar essa, que o homem vem ao mundo, ele entra no mundo pela borda da bacia e sai dele pelo colo do fêmur. Essa era a frase que se falava na Inglaterra na década de 50. Bom, o custo humano das fraturas do quadril 1 ano depois. O que acontece 1 ano depois que o paciente tem uma fratura de quadril? 20% irão falecer nos 12 primeiros meses. E isso é uma informação que ela está ultrapassada. A gente sabe que é mais do que 20%. Por exemplo, no Canadá,
28% das mulheres e 37% dos homens que sofreram uma fratura de quadril virão a falecer dentro do primeiro ano. Observem, senhores, que mais mulheres fraturam quadril do que homem, mas, em compensação, a mortalidade pós-fratura de quadril no homem é muito maior do que a da mulher. Bom, dos que sobreviveram, 30% têm uma incapacidade permanente, ou seja, em português claro, ficam aleijados. Então você imagina para uma família, ou ele tem que contratar um cuidador, ou se ele não tiver condição financeira de contratar um cuidador, alguém daquela família vai ter que parar a sua vida para tomar conta do idoso que fraturou o quadril. 40% são incapazes de andar sozinhos. Eles já não andam mais sozinhos, não vão mais à rua sozinhos, às vezes até dentro de casa não andam sozinhos. E 80% são incapazes de realizar pelo menos uma atividade que eles realizavam antes de fraturar o quadril. E por incrível que pareça, a atividade que eles mais deixam de realizar é tomar banho sozinho. Ele fica com medo de escorregar e ele não toma banho sozinho. Então vocês observem que o impacto na vida do paciente é terrível e para a família também um impacto é muito grande, para a sociedade de uma forma geral. Nós já passamos da década de 50 lá dos ingleses, que diziam que o homem saía do mundo pelo colo do fêmur, mas apesar de todas as melhorias, antibióticos, CTI, centro cirúrgico, anestesista, materiais ortopédicos cada vez mais sofisticados, ortopedistas cada vez mais qualificados, ainda assim, nos últimos 50 anos, a taxa de mortalidade pós-fratura do quadril não diminuiu. O que significa o seguinte: o que mata o paciente não é a cirurgia de grande porte, não é a anestesia, o que mata é a fratura em si, principalmente por embolia pulmonar e outros eventos. Muito bem, fratura de quadril. Essa é a projeção para o nosso planeta. Aqui em vermelho, homens e mulheres, América do Norte, Europa, Oceania e Rússia. Aqui, Oriente Médio, Ásia, nossa querida América Latina e a África. Aqui era o que era em 1990, a projeção para 2025, que é daqui a pouquinho, e a projeção para 2050. Observem aqui, na parte da Ásia, da América Latina, olha aqui o que vai acontecer em 2050. É lógico que muito desse número é puxado pela China, mas existe uma previsão para a América do Sul, que é uma fratura de quadril a cada 72 segundos. Ou seja, se a gente tivesse em 2050, quando acabasse esse meeting, algumas centenas já teriam fraturado. Então, haja ortopedista. O problema não é esse. Às vezes as pessoas chegam e dizem para mim: Bernardo, por que você está preocupado com isso? Em 2050 você já está aposentado. Eu falei: não, em 2050, se tudo der certo, eu vou ser o paciente. Então eu tenho que me preocupar. Por causa disso tudo, as grandes organizações, todas as grandes organizações que lidam com osteoporose, com metabolismo ósseo, com fraturas, firmaram um compromisso de reduzir a incidência de fraturas do quadril em 20% até 2020. Ou seja, os sistemas não estão aguentando. Muito bem. Como é que você vai falar em reduzir em 20% fraturas de quadril se a gente acabou de ver um quadro aí que a coisa aumenta tremendamente? Quer dizer, falar sempre é mais fácil do que fazer, né? Bom, para a gente reduzir o número de fraturas de quadril, a gente primeiro precisa entender de onde vem a fratura do quadril. 50% vieram de pacientes que ou já tinham uma fratura prévia ou que estão tendo uma nova fratura. E os outros 50% são para pacientes que têm alto risco, ou risco intermediário, ou baixo risco para a primeira fratura. Ou seja, 50% é de quem já teve fratura e 50% de quem ainda não teve fratura. Ou seja, a natureza, em 50% dos casos, te manda um aviso que uma fratura de fêmur vem aí. Não precisa ter bola de cristal. Numa fratura de rádio, numa fratura de vértebra, já é um aviso assim colossal que vem outra fratura. Então aquele conceito de doença silenciosa, ela está caindo um pouco. Tem mais médico surdo do que a doença sendo silenciosa, propriamente dita. Bom, tiveram dois trabalhos muito importantes, um da Academia Americana de Metabolismo Ósseo, que foi um report sobre a prevenção da fratura secundária, que eu tive a honra e o prazer de participar, assim como do Capture the Fracture, que foi a campanha
da International Sclerosis Foundation, da parte europeia, e que todos esses dois trabalhos foram trabalhos assim que eu tive um prazer muito grande de participar, foram um ano discutindo as coisas, e os dois trabalhos são unânimes em dizer que a melhor ferramenta para diminuir o número de fraturas é o que se chama de FLS. Essa palavra liaison não tem uma tradução muito certa em português, é uma mistura assim de consultor com auxiliar, com assessor, mas basicamente são programas especializados em dar um atendimento ao paciente depois que ele teve uma fratura por trauma mínimo, e aqui a gente tem alguns exemplos no mundo afora, e historicamente esses serviços conseguiram uma redução que variou de 50% a 70% das fraturas subsequentes. O que é isso? Apareceram 100 pacientes num serviço desse, que são 100 pacientes potencialmente fraturáveis. Então, o que acontece? Se só 30 tiveram fratura, você reduziu em 70%. Então, se você consegue reduzir 50%, da onde vem 50% das fraturas, matematicamente você consegue reduzir 25% das fraturas, e esse é considerado hoje em dia a única forma de você conseguir, até 2020, reduzir em 20% o número de fraturas. Bom, já há 3 anos e meio, eu tenho o prazer de coordenar um serviço de prevenção de refraturas lá no Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. O serviço chama-se Prev Refrat, que é o Programa de Prevenção a Refraturas, que, na verdade, a gente não tem nenhuma fórmula mágica, não. O que a gente faz é sistematizar o atendimento ao paciente depois que ele teve uma fratura por trauma mínimo, e inclui o atendimento médico, exames, tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso e outras medidas de suporte. Bom, o paciente, quando chega lá no Prev Refrat, a primeira mensagem que ele tem é essa daqui: a senhora foi encaminhada para cá porque teve uma fratura que as estatísticas mostram que depois dessa vem outras, a menos que se faça um tratamento. O nosso objetivo aqui é que a senhora não tenha outras fraturas. A gente assusta mesmo, nem tanto, mas assusta. E o paciente ele já entra sabendo qual é o objetivo, nosso e o dele, é que não tenha mais fraturas. Na primeira consulta, esse paciente ele é cadastrado num banco de dados, é o cadastramento de dados gerais, telefone, endereço e tal. É feita uma anamnese fundamentada nas fraturas que ele já teve, nos fatores de risco clínico, doenças associadas e o uso de medicação pregressa atual. O exame físico verifica-se se ele tem uma cifose dorsal ou não. E a gente faz 2 testes. Um primeiro teste é o teste do Up and Go, é ver se ele consegue levantar sozinho de uma cadeira e se ele anda em linha reta. E a gente mede o peso e a altura, e especialmente a altura é um modo de controle que a gente tem, que os pacientes de osteoporose, vocês sabem, eles costumam diminuir de altura. Essa parte, principalmente funcional, como a gente chama, se ele anda em linha reta, é porque o paciente que você vê que ele tem algum problema de equilíbrio, necessariamente você tem que melhorar esse equilíbrio. Vamos lembrar, gente, o seguinte: o objetivo qual é? Evitar fratura. E a gente usa algumas estratégias. Não adianta você, por exemplo, dar uma medicação ótima e o paciente tomar 17 quedas por dia. Numa certa hora ele vai fraturar, então você não pode deixar ele cair. Ainda na primeira consulta, sistematicamente, para todos os pacientes, a gente faz um raio-x da coluna dorso-lombar em perfil, no sentido de ver a existência de fraturas vertebrais, e essas são as fraturas por achatamento, que eu tinha me referido anteriormente. E como a gente comentou, tem uma série de pacientes que a gente descobre fraturas vertebrais e que eles não sabiam que tinham. Por exemplo, nos pacientes que tiveram fratura do quadril no Prev Refrat, aproximadamente 75% tinham uma fratura vertebral prévia. Ou seja, era aquelas que a natureza já tinha mandado o aviso. É feita também para todos os pacientes sistematicamente uma densitometria óssea, que vocês sabem é o exame padrão ouro para avaliação da massa óssea. E nós solicitamos alguns exames laboratoriais que têm como por objetivo não só verificar o status desse metabolismo, mas também procurar fazer diagnóstico diferencial. Normalmente os exames que a gente pede é a dosagem do cálcio, da 25H vitamina D, o PTH, a gente dosa a creatinina e usa as calculadoras para fazer o clearance. No caso de homens, a gente dosa a testosterona
e alguns outros exames que forem necessários conforme o relato clínico. Por exemplo, o paciente que refere que tem problema de hipertireoidismo, a gente dosa a parte tireoidiana, tudo isso. Muito bem, invariavelmente esse paciente é marcado para voltar um mês depois, e como nós trabalhamos num hospital, que é um hospital geral, caso se verifique alguma questão de osteoporose secundária, nós encaminhamos o paciente para as diversas clínicas que possam ter a ver com o caso dele, mas a maioria mesmo é uma osteoporose primária. E aí, na segunda consulta, nós fazemos uma medicação anti-osteoporose. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: todas as drogas para osteoporose nos seus estudos pivotais demonstraram muita eficácia em evitar a segunda fratura. Para dizer a verdade, uma eficácia maior do que evitar a primeira. Por exemplo, o estudo FIT do alendronato, você evita a primeira fratura em 50%, você evita a segunda em 90%. Na realidade, os remédios para osteoporose funcionam muito melhor para evitar a segunda do que a primeira. Mas o que eu quero dizer é que qualquer droga para osteoporose, de todas essas que tem no mercado, todas elas funcionam muito bem para evitar a segunda fratura. Suplementação de cálcio, suplementação de vitamina D, fundamental para manter um bom metabolismo. E a gente estimula a atividade física. Bom, é um hospital público, nem todo mundo pode pagar. Qual é a quente aqui em São Paulo? A Companhia Atlética, né? No Rio é a Bodytech. Os pacientes, eles não podem. Então, a gente criou um DVD que a gente entrega para os pacientes, um DVD com alguns exercícios muito fáceis. Eu vou mostrar um pouquinho desse DVD para vocês. São exercícios, por exemplo, para pacientes que já tiveram fraturas mesmo, eles podem fazer em cima da cadeira. São exercícios assim muito simples, mas que ajudam muito na questão do equilíbrio, na questão da força muscular. São 14 exercícios, sendo que 13 deles muito facilzinhos. Deixa eu deixar vocês verem um pouquinho de desenho animado aqui um pouco. Interessante. Não é? Muito bom. Eles gostam muito, os pacientes gostam muito. Eu digo para eles, de segunda a sexta-feira tem instruções do vídeo quanto ao ritmo, se o indivíduo se cansar, para ele parar um pouquinho. Tá? Eles gostam bastante mesmo. Com alguns a gente brinca que alguns DVDs vêm com defeito, que vem com 3 minutos de filme pornô. Elas ficam todas felizes, mas depois a gente diz que é mentira. Vamos lá, próximo. Muito bem. Vamos mostrar alguns casos de sucesso. Esse é um caso na Kaiser. Kaiser é uma seguradora que atende algumas cidades da Califórnia. Ele já tem um programa, já há 11 anos, o Rick Dell, que é um gênio nessa coisa. E vocês veem, inclusive ele publicou isso no Bone & Joint em 2008. Vocês observem, essas barras em vermelho é a taxa histórica de internação de fratura do quadril nas diversas cidades, San Diego, West Los Angeles. E depois de 2 anos de trabalho de prevenção de novas fraturas, vocês observem o quanto caiu essa taxa de internação. Vocês observem em alguns lugares mais de 50%. Ou seja, o Dr. Rick Dell economizou milhões de dólares para a Kaiser, e ele, com justa razão, ele é endeusado ali. Ele é um ótimo sujeito. Esse aqui é um trabalho que foi feito pelo grupo da Universidade de Sydney, no Hospital Concórdia, que eles fizeram já uma coisa muito interessante. Eles procuraram no banco de dados deles e acharam mais ou menos uns 400 e poucos pacientes que tiveram fratura por fragilidade óssea. Telefonaram para esses pacientes oferecendo um programa específico para evitar a segunda fratura. 246 resolveram participar, mas 157 resolveram, não, vou continuar com o meu clínico. Vocês sabem, muitas vezes na Austrália, Estados Unidos, na Europa, boa parte dos médicos que tratam a osteoporose não são os especialistas, são os GP, o General Practice, né, o clínico. Então, pela primeira vez, pôde-se ter uma confrontação, um grupo controle de quem tratava com GP e com quem tratava com especialistas. E não foi tão grande a surpresa de ver que o grupo que não era tratado por especialistas teve 6 vezes mais fratura do que o grupo que tratava com os especialistas. E, na minha opinião, o grande mérito desse trabalho é que, pela primeira vez, confrontou-se. E uma coisa que a gente sabe na medicina toda, uma coisa é você tratar com especialista e outra coisa é tratar com generalista. Então, é a primeira vez que tiveram coragem de falar algo do gênero. E eu adorei.
Bom, uma coisa muito importante que teve nessa publicação da SBMR é a questão da dimensão ética da prevenção da segunda fratura. Imaginem vocês um sujeito andando pelo meio da rua, ele tem uma dor precordial forte, vão levar ele para um hospital, vão fazer aí um cateterismo e conforme for, vão fazer uma angioplastia ou vão fazer até uma ponte safena no indivíduo. Muito bem. Passaram alguns dias, olha só, está feliz, está sorrindo, e o médico vai dar alta para ele e todo mundo sabe que o médico nessa hora diz, olha, você tem que mudar a alimentação, você tem que ter uma atividade física, vai tomar um remédio A, B, C e D, e ele faz tudo isso tudo direitinho. O que aconteceria se por acaso ele não fizesse isso? Se ele não desse essas instruções, se ele não desse a medicação, se ele não mandasse fazer dieta, fatalmente o sujeito ia obstruir novamente. E, infelizmente, é o que acontece em 90% dos casos que o ortopedista pega uma fratura por fragilidade óssea. Isso aqui é a nossa coisa do dia a dia. E são essas fraturas que podem vir a se transformar numa fratura de quadril. E, em 90% dos casos, simplesmente o ortopedista não avisa que, a partir dessa fratura, outras fraturas poderão vir em seguida. Isso é imprudência, isso é imperícia ou isso é negligência? Na realidade, vamos traduzir essas três coisas rapidinho. Imprudente é aquele que faz quando ele não deveria fazer. Imperito é aquele que se mete a fazer e não sabe fazer. E o negligente é aquele que deveria ter feito alguma coisa e não fez. Então, sem dúvida nenhuma, você, ortopedista, que pegou a fratura por fragilidade óssea, que você, desde que é R1, sabe que depois dessa fratura vem outras, não avisar o paciente, isso é negligência, infelizmente. É negligência. Tem alguma coisa de errado aí, não tem não, Nilson? Eu sou ortopedista e todos nós começamos, né, Mancini? Você também? A gente começou a fazer ortopedia porque a gente gostava de osso quebrado. Ortopedista, à medida que o tempo foi passando, a gente diversificou um pouco. Uns começaram a fazer artroplastias de quadril, outros continuaram tratando fraturas, outros tratavam de lesões de tendão. Mas o fato é que a fratura é uma coisa que está no DNA do ortopedista. Não está no DNA do ortopedista tratar a osteoporose. Está no DNA dele tratar a fratura. Pior do que isso, quando chega um ortopedista e diz que ele quer diminuir o número de fraturas, esse cara é no mínimo um traidor. Afinal de contas, os ortopedistas pagam a conta de luz, gás, telefone, tratando fratura. Aí vem o bonitão aqui e diz assim, não, vamos diminuir o número de fraturas. Tem toda a razão de me chamar de traidor, de me mandar para o inferno. Mas a coisa não é bem assim, não. Caiu na mão do ortopedista sem ele pedir as duas grandes epidemias do século XXI, que são os acidentes automobilísticos e as fraturas da terceira idade. E o que a gente vê é isso, não tem um dia que não saia no jornal, na televisão, emergências lotadas, gente deitada no chão, porque não tem leito para essa turma, ou seja, está tendo muita fratura, o sistema não está conseguindo absorver tudo isso. E o que a gente vê é isso aqui. Pacientes que você só consegue internar, só consegue operar quando essas fraturas já estão envelhecidas, às vezes até consolidadas viciosamente. Vocês observam aqui que quadro dramático, isso é um paciente de fratura de quadril que já está com os caras porque ele não conseguiu vaga para internar. Ou ele ficou deitado 5, 6 dias numa maca num pronto-socorro. E o ortopedista pode dormir tranquilo, que por mais... A gente só quer evitar diminuir 20% das fraturas do quadril. Vão sobrar todas as outras. E não vai faltar serviço. Todo ortopedista que já pegou isso aqui, Nilson, vou traduzir para você. Isso daqui são fixações de fratura, ou são próteses que o osso era tão frágil que ele não suportou. Então, você vê aqui a refratura, a quebra do material de síntese, a prótese saindo. Isso aqui é uma dor de cabeça eterna para todo ortopedista. São casos muito difíceis de você lidar, de você conseguir um resultado bom. E eu diria o seguinte, que tratar a osteoporose, na pior das hipóteses, vai melhorar a qualidade óssea. Então, até se o doente tiver uma fratura, como infelizmente tem em N casos que a gente trata, pelo menos você já vai ter um osso melhor para trabalhar. Então, tratar a osteoporose é uma coisa que é de benefício próprio.
Quanto tempo leva para evitar a próxima fratura? Mas aí também vamos dar uma desculpa para os ortopedistas. O ortopedista é um sujeito ocupado pra caramba, Nilson. Eu sei que vocês ginecologistas também são, mas o ortopedista é muito ocupado, é muito paciente atendendo, é muita guia de convênio, relatórios e cirurgias e pós-operatórios. O ortopedista não tem tempo de evitar a próxima fratura, certo? Não está certo não, porque ele precisa de menos de 15 segundos para evitar a próxima fratura. Como é que você evita uma próxima fratura em 15 segundos? Vou te encaminhar para tratamento para evitar novas fraturas. Você teve essa fratura porque seus ossos estão fracos. Outras fraturas poderão acontecer. Isso aqui leva 10 segundos. Eu boto 15 porque às vezes o cara é gago. Então demora um pouquinho mais. Mas em 15 segundos, ortopedista, você fala isso, você fez o teu. Encaminha. Mas, graças a Deus, né, Mancini, tem muito ortopedista que está tendo muita fratura e ele quer continuar tratando esse paciente. Então, se ele quiser aprender um pouco mais sobre a osteoporose, o Comitê de Doenças Osteometabólicas e outras ações, como a OsteoWeb, estão aí para ajudar ele a aprender. E a gente, felizmente, vê cada ano que passa aumentar o interesse dos ortopedistas em tratar as doenças osteometabólicas, em tratar a osteoporose em especial. E nós fazemos o ano inteiro cursos de educação continuada. Nós vamos ter agora um congresso no dia 8 de outubro. O meu amigo Mancini vai ficar vermelho porque ele nunca gosta que eu fale isso, mas o Mancini, ele fez um livro que é espetacular, eu recomendo a todos. Isso daí vocês conseguem, como é que chama isso, Mancini? App Store, não é isso? Na iBook Store. iBook Store. O cara é fera, né? É um livro espetacular com vídeos. Nós temos esse ano o Congresso Brasileiro de Ortopedia, que é no Rio, e vai ter o Dia da Especialidade. O Dia da Especialidade, cada ano que passa, tem mais gente. Então a gente tem ficado muito feliz em ver cada vez mais ortopedistas envolvidos. Algumas mensagens, finalmente, né? Bons ortopedistas tratam fraturas, nós temos excepcionais ortopedistas que tratam muito bem as fraturas, mas os ortopedistas diferenciados tratam as fraturas e evitam a próxima. Evite a primeira fratura. Se não conseguir, pelo menos não deixe acontecer a segunda. E muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Eu queria agradecer ao Bernardo pela beleza da apresentação, pela praticidade, mostrando a importância. O toque ginecologista, eu acho que tem que observar coisas importantes que ele disse. Infelizmente, Bernardo, às vezes o ginecologista, ou o toque ginecologista, não está acostumado a pedir o raio-x de coluna. Eu defendo dorso-lombar. Firmemente que o primeiro exame a ser pedido. Agora, você tem um problema que muitas vezes o radiologista, ele come mosca um pouco na hora de dar esse laudo. Mas eu também falo há muitos anos que eu acho que todo ginecologista tinha que ter um ortopedista de estimação. É bonzinho. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a osteoporose é multidisciplinar, é completamente multidisciplinar. Sabe que eu trabalho numa clínica e a clínica é uma clínica de radiologia e a gente discutiu com alguns radiologistas também a importância de mencionar essa fratura, uma fratura vertebral que às vezes passa mesmo despercebido. E o colega acaba não se atendo a isso e não investigando ou encaminhando para quem gosta de tratar, né? Eu acho que você que está nos assistindo, acho que foi privilegiado e premiado com a beleza da apresentação, mostrando a importância de que evitar a refratura é de fundamental importância e existe uma série de possibilidades de fazer isso conforme vai ser mostrado. Então, eu queria agradecer ao meu amigo Bernardo pela beleza da apresentação e agora o Cláudio Mancini, meu amigo, o Cláudio Marcos Mancini. Tem um livro maravilhoso, eu tenho que acessar, acho fantástico, maravilhoso e que todos nós devemos fazer. Nós também seremos privilegiados com a apresentação dele, com grande conhecimento e didática. Por favor, Mancini. Obrigado. Eu queria agradecer o convite do Axê por estar aqui. É um prazer rever os amigos, o Bernardo, que eu falo com mais frequência, o Nilson, que a gente sempre se encontra. Estar de novo aqui no estúdio para fazer uma outra apresentação. E me coube falar num tema que é um tema assim, extremamente importante
mas que não é muito debatido nos eventos. E até mesmo na ortopedia, né, Bernardo? A gente vai falar sobre casa segura do idoso, justamente para evitar medidas simples que possam ser feitas para que as pessoas possam evitar as quedas e, consequentemente, diminuir o risco das fraturas. Então, talvez a aula seja um desafio, porque é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, mas a gente preparou com muito carinho e eu acho que vai ser muito importante falar sobre isso. Até porque 80% das fraturas, e eu vou mostrar isso no texto, na apresentação dos slides, acontece no ambiente doméstico. Inclusive, Mancini, só para lembrar, você que está nos assistindo agora a aula também do Mancini, se você tem alguma questão, uma pergunta, já aproveite e já vá fazendo, porque após a apresentação dele nós faremos a discussão das perguntas que forem enviadas à nota. Perfeito. Aqui apenas para declarar os conflitos de interesse. Então, como dados relevantes, através de estudos da Organização Mundial de Saúde, da própria SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, e da Faculdade de Medicina da UFRJ, foi constatado que metade da população da Terra terá mais do que 50 anos, isso devido a melhora no diagnóstico, a melhora nos tratamentos, então a qualidade de vida acaba melhorando, então a população também acaba aumentando a expectativa de vida. Porém, um dado bastante alarmante é que 1/3 dos atendimentos por traumas, principalmente em hospitais, ocorrem em pessoas acima de 60 anos. E olha só, 80% dessas lesões ocorrem em casa, 46% é no trajeto cama-banheiro, no período principalmente noturno. Isso cabe um alerta quando a gente fala sobre a casa segura, principalmente, a gente vai mostrar algumas orientações e fotos aqui, mostrando que deve deixar esse caminho livre para que possam não ocorrer essa possibilidade de queda desse indivíduo e, consequentemente, levar a uma fratura. 34% dessas quedas provocam algum tipo de fratura. Nós temos como principal causa de queda a queda brusca da pressão arterial, principalmente naquele paciente que está deitado e que acaba levantando e que acaba tendo, às vezes tem uma vertigem por causa dessa baixa pressão. Então nós temos 22% dos casos acometidos nessa situação. A dificuldade de enxergar objetos, podendo ocasionar escorregões, está em 19% desses casos. Uma coisa que a gente observa muito, que é o enfraquecimento tanto da parte muscular e dos ossos, no caso da sarcopenia, em 18% dos casos. O uso de calçados inadequados, a gente sempre vai orientar que esse paciente coloque do lado da cabeceira da sua cama um sapato que tenha um solado antiderrapante. E os obstáculos, como tapetes, imóveis, em 11% dos casos, que podem também levar a tropeções e quedas. Faço uma pergunta aqui para o meu amigo Nilson, que é ginecologista. Às vezes sempre perguntam isso para a gente. Nascem mais homens ou mais mulheres? Mais ou menos semelhante. Semelhantes. Em torno de 50%. Mas, na verdade, as mulheres vivem 7 anos a mais do que nós homens, Então, por isso que a gente vê muitas viúvas e poucos viúvos. Exatamente. Esse é um dado importante. Esse é um dado realmente importante. E é isso mesmo. E, consequentemente, as mulheres acabam vivendo mais, E, consequentemente, com esses dados da osteoporose, nós temos que 1 em cada 3 mulheres com osteoporose pode apresentar uma fratura osteoporótica, e o dado que 1 em cada 5 homens poderá também, com osteoporose, apresentar uma fratura osteoporótica. Essas fraturas, como o Bernardo disse, talvez o primeiro sinal da fratura na mulher pós-menopausa é a fratura do punho, coisa que não aparece muito no homem, e depois a coluna e o fêmur proximal, que são dados muito semelhantes com o avançar da idade dos dois pacientes.
Outro dado bastante relevante é que a mortalidade em idosos por quedas em 60 anos ou mais no estado de São Paulo, olha esse dado, aumentou em 4 vezes nessa década. Passou de 7,6 óbitos por 100 mil idosos em 2000 para 28,4 óbitos no ano de 2008. Então, lembrando que queda, por definição, são causas evitáveis. Por isso, eu acho que essa aula é muito importante para a gente estar orientando os colegas. Bernardo falou isso, mas essa frase é muito importante mesmo. Olha, quem cai fica com medo e vergonha de cair de novo. É o que a gente observa no consultório, no hospital, em qualquer atendimento que você faz com o seu paciente. Isso acaba virando um círculo vicioso. A própria inatividade vai levar a uma imobilidade e vai levar, logicamente, a uma diminuição da força muscular, uma diminuição da massa e do tônus, e que isso vai levar a uma nova queda e, consequentemente, o paciente vai ter medo novamente de cair e correr o risco de uma fratura. Com isso vem uma superproteção familiar, levando geralmente a um isolamento social, a um quadro de depressão do próprio paciente e até a institucionalização. Isso é um dado bastante importante de frisar. Às vezes chega o paciente e comenta: tenho osteoporose, então não posso fazer mais nada, e fica com essa dúvida, e na verdade a gente precisa estimular esse paciente para que tenha uma qualidade de vida melhor, para não cair nesse círculo vicioso. Quais seriam as causas mais frequentes de queda em idosos? Olha, andar sobre pisos molhados, úmidos ou encerados, andar só de meia ou chinelo e sapatos mal ajustados, móveis e objetos espalhados pelo meio do caminho, escadas com degraus de tamanhos diferentes ou degraus altos, tapetes sem superfícies antiderrapantes, banheiro ou chuveiro sem barras de apoio, uma má iluminação do ambiente, soleiras das portas não niveladas com o chão, subir em banco ou cadeira, que é uma coisa que às vezes as pessoas mais idosas gostam de fazer um pouco de arte, fios elétricos ou de telefones deixados no chão, tontura ao levantar-se, visão ou audição alterada pela idade e ainda a perda do equilíbrio, muitas vezes causada por medicações. No ano de 1999, que foi o Ano Internacional do Idoso, a Sociedade Brasileira, SBOT, através de uma iniciativa de fazer o projeto da Casa Segura, de um molde bastante simples para ser demonstrado para a população, apresentou a Casa Segura. Isso teve apoio do Ministério da Saúde, teve apoio ainda da arquitetura brasileira, né, da Sociedade de Arquitetura e da Construção Civil. E, logicamente, nós do Comitê e da Associação Brasileira Ortopédica e do Osteometabolismo temos apoiado essa iniciativa e temos colocado para os nossos pacientes essas formas de mostrar sobre a Casa Segura. A melhor forma para a gente mostrar seria começando pela forma externa, né? Que teria que ser um acesso fácil, sem barreiras. O ideal seria que uma porta tivesse um vão pelo menos de 80 centímetros, as maçanetas do tipo de alavanca, as trincas de formas deslizantes, trincas de segurança, o exterior bem iluminado para evitar tropeço. Mas vamos entrar um pouquinho dentro da casa para a gente poder observar alguns dados. Quando a gente coloca algumas orientações sobre o quarto, o que é importante? Coloque-se um abajur ao lado. O paciente, recomenda sempre o paciente para que ele, quando vai levantar, para ele ficar sentado um pouquinho para evitar o quadro de hipotensão. Importante, se ele usa óculos, colocar o óculos para que ele tenha, para enxergar direito. Aqui a gente coloca que a cama deveria ter uma cabeceira para que ele possa se reclinar um pouquinho, para esperar pelo menos uns 5 minutos para se levantar. Tomar cuidado com as quinas,
e a gente sempre orienta que o ideal seria as bordas mais arredondadas dos móveis para evitar as lesões. Aqui a gente consegue observar o uso de um sapato que seja um sapato não derrapante, né, que tenha um solado antiderrapante. Cuidado com o tapete. Esse tapete às vezes pode tropeçar e levar a queda. Então, são algumas medidas no quarto que são importantes para o paciente. Quando a gente fala sobre o corredor, aqui está mostrando bem claramente se é um tapete que mostra umas irregularidades, ele pode tropeçar. E, geralmente, às vezes, não tem uma iluminação. Nem sempre é possível colocar o sensor, mas pelo menos se pudesse instalar luz de forma de emergência, seria bastante interessante. No banheiro tem algumas especificações, como a própria soleira, antes de entrar, para que não tenha muito degrau, para ele não acabar não tropeçando. O ideal é que, se não consiga fazer uma bancada assim, para ele sentar para tomar banho, mas que tenha pelo menos uma cadeira para ele sentar. Corrimão sempre é importante, um vão pelo menos de 80 centímetros. O piso seria o ideal, um piso não derrapante. E no vaso sanitário também, algumas orientações com barras de corrimão para que ele possa se apoiar ao se levantar e ao sentar, né? Na sala, o ambiente ideal seria pelo menos uma luz para ficar iluminado um pouco para ele, uma luz amarela. A posição no sofá que tem um apoio, a posição para sentar pelo menos encostando, fazendo um ângulo de 90 graus, encostando aqui para que ele possa ter um apoio. Cuidado muito com o fio solto de telefone, ou se tiver algum outro eletrônico aqui, que ele possa tropeçar. O tapete é novamente falado, que às vezes gostam muito de colocar tapete na casa, isso pode trazer um problema. E até mesmo os pets, os animais pequenininhos, que possam às vezes ele tropeçar e levar a queda. A gente fala numa casa que seja um sobrado, o ideal é que tenha corrimão dos dois lados, seja bastante iluminado, para que ele possa enxergar direito, e que as escadas sejam praticamente do mesmo nível e que possa ter ainda aquelas barras aqui de antiderrapante e que seja bem iluminado, né, para evitar também as quedas. Quando a gente fala sobre a cozinha, que os armários sejam colocados onde o paciente possa estender e conseguir pegar os objetos aqui sem ter que subir em escadas ou cadeiras, onde pode levar a queda e a fratura. Aqui fala novamente sobre as bordas arredondadas, os eletrodomésticos que fiquem numa posição fácil para que eles possam pegar. E aqui eles colocam como um carrinho para que você possa levar a comida até a mesa, de uma forma que ele não tenha que ficar carregando e às vezes tropeçar e também cair. Então, como uma forma geral, a gente deve evitar, né, prateleiras de vidro e superfícies dentro do banheiro, quinas vivas nos móveis, os tapetes soltos, isso é um grande vilão, as cortinas pesadas que fecham muito o ambiente, deixam muito escuro, os fios de telefone soltos, os panos e fósforos próximos à boca de fogão, né, para eles não fazerem arte. E deve sempre recomendar o uso de chinelos antiderrapantes dentro da casa, os interruptores próximos à cama e luz de emergência em corredores, banheiro e cozinha. Existem 2 sites que falam sobre isso. O primeiro é da casasegura.arc, que é de arquitetura.br, que é da Sociedade de Arquitetura Brasileira, que fala muito sobre isso. E também tem o site da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que também comenta sobre esses itens importantes da Casa Segura. Novamente volto a convidar os colegas a estarem participando com a gente no nosso próximo congresso, que vai ser na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no Hotel
Novo Hotel Jaraguá. Gostaria de deixar o convite a todos. Gostaria de agradecer. Estão meus contatos, se alguém quiser entrar em contato. Tenho uma satisfação, Nilson e Bernardo. E gostaria muito de agradecer e estou disposto a responder as questões que vierem dos colegas de casa. Obrigado você por ter assistido e vamos lá para as perguntas, né? Eu queria agradecer, viu, Cláudio, tanto ao professor Bernardo, novamente, pela beleza da apresentação, pela didática. Eu acho que nós somos privilegiados hoje, né? Dois temas muito importantes. A colocação agora da apresentação também do Cláudio a respeito da arquitetura do ambiente é fundamental, é muito importante. E não esquecer que nós, latinos, principalmente nós brasileiros, gostamos de ter uma casa cheia de móveis, com tapetes, né? Nós não temos aquela luz que os americanos têm, né? Aquela luz ambiente que põe na tomada, aquela luz que facilita, vai ter uma luminosidade e facilita bastante. Infelizmente, isso não ocorre, né, na arquitetura das casas brasileiras, né? E gostei também da colocação do site, né, do www.casasegura.arc.br e da própria página web da SBOT, que eu acho que é fundamental e que todos nós deveríamos procurar e olhar, né? A Denise Silva Dias, ela fez enviou a primeira pergunta a respeito de São José dos Campos. Aliás, nem a pergunta, é uma afirmação que você na apresentação você colocou, ela tinha enviado um pouco antes, a respeito do animal doméstico, que também pode provocar quedas e fraturas consequentes. Acho que é importante. O cachorro, o animal que você colocou, mas o gato também, né? E hoje tem, se depender, e se for, a princípio a minha esposa, ela queria ter o furão, queria ter outros animais pequenininhos que outros... Eu acho que é muito importante, porque a pessoa de mais idade, ela levanta muitas vezes para ir ao banheiro, né? Em geral, na escuridão, tem o tapete, às vezes está o netinho em casa, que é pequeno, ou a netinha, tem a boneca ou o carrinho, levanta, escorrega no carrinho ou tropeça na boneca, e aí nós temos o problema. E eu acho que foi muito bem colocado também por você a respeito da sarcopenia. Aquele dado alarmante, né? De 80% ocorre a fratura, que pode haver uma fratura no trajeto cama-banheiro, período noturno, né? Isso é importante. Muitas vezes tem hipertensão, toma medicamentos para hipertensão, que às vezes são hipotensores, muito uso de antidepressivos e medicamentos para dormir, né? Acaba tendo uma queda muito mais fácil, mais frequente, o que é bastante ruim. O Gustavo Braga da Silva, de Niterói, aí Bernardo, de Niterói, lá da sua região, gostaria de dar os parabéns ao Dr. Bernardo pela excelente aula, muito esclarecedora. Gustavo, antes de mais nada, é meu amigo, então ele está... Queria perguntar, Bernardo, você queria, assim, se você tivesse que fazer algumas mensagens importantes, quais que você colocaria assim, na linha de prioridade do que você... prioridade, eu acho que uma coisa fundamental é a consciência não é só dos profissionais médicos, mas até do próprio paciente, que o acontecimento de uma fratura é um divisor de águas, quer dizer, há alguns meses atrás eu escrevi um artigo para uma revista francesa, que eles perguntavam assim: qual é a diferença entre você tratar alguém que tem osteoporose, que nunca teve fratura, do que você tratar alguém que já teve fratura? Aí eu peguei o pessoal lá do serviço e resolvi fazer uma enquete. Vem cá, qual é a diferença? Aí todo mundo encheu o peito e falou assim: não, alguém que teve fratura é um doente muito mais grave. Eu falei assim: tá bom, mas vem cá, você vai dar medicação para quem já teve fratura e para quem já não teve fratura, não é verdade? Sim, bom, é verdade. Você vai mandar fazer atividade física tanto para um quanto para outro, não é verdade? É verdade. Você vai ter que cuidar melhor da alimentação, tanto de um quanto de outro, não é verdade? É verdade. Então qual é a diferença?
Na realidade, a diferença é a atitude. A Verdade. atitude com esse paciente é uma coisa fundamental. Nós já temos, quando eu digo nós, é o Comitê de Doenças Osteometabólicas, algumas outras associações, que tanto eu quanto o Mancini, quanto outros colegas participam mundo afora, é disseminar realmente a ideia, principalmente para o colega ortopedista, que volta a dizer, ortopedista, você não tem obrigação de tratar a osteoporose, mas você tem a obrigação de caminhar para quem trate. É um bem que você está fazendo para o paciente. Pode acreditar que o paciente ele vai continuar mais ainda fiel ao ortopedista porque ele encaminhou para tratar a osteoporose. Verdade. E eu queria também que nosso governo tomasse também consciência desse tipo de coisa, até porque a prevenção secundária de fraturas ela é muito mais fácil, com resultados melhores e muito mais barato do que a prevenção primária. De forma nenhuma eu estou dizendo que não tem que ter prevenção primária. Tem que ter prevenção primária, sim, mas a prevenção secundária é uma coisa que o resultado ele é mais palpável, ele é mais... E é aquilo que eu falei, evite a primeira fratura, se não conseguir, porque nem sempre a gente consegue, tenta evitar pelo menos a segunda. É impressionante como às vezes a gente não presta atenção nas coisas. Às vezes o entrar na sala já denota se o paciente é de risco, né? Tem um estudo muito interessante que mostrou, se você põe uma pessoa para caminhar, quer seja no consultório ou não, no corredor de consultório, se ele levar mais do que 7 segundos para andar 10 metros, essa pessoa tem um risco 4 vezes maior de morrer nos próximos 5 anos. Porque é uma pessoa que tem menos equilíbrio, vai ter mais fratura, tem uma saúde pior. E normalmente, se ele anda arrastando os pés, mesma coisa, tem menos equilíbrio. É um teste simples que se faz, às vezes tomando cuidado para ter um lugar de apoio, e pedir para a pessoa ficar em pé em uma perna só. A gente vai observar que a grande maioria não consegue ficar 30 segundos. Isso é um exemplo típico de que tem que melhorar, fortalecer a musculatura, melhorar o equilíbrio para ter menos queda. São coisas muito simples, que não precisa de nenhuma maquininha para fazer um teste, está ali à nossa frente. E se pedir uma densitometria, nesse caso, então vai ver o quão de risco é essa pessoa. E que muitas vezes nós não estamos fazendo absolutamente nada. Aliás, é incrível como às vezes até pacientes internados, tem estudo na Suécia, mostrando que internado por outras razões, pessoa de mais idade, foi pedida a densitometria, mais de 50% das densitometrias o médico não viu, e mais daquelas que foram vistas, mais de 25% não foram tratadas quando já tinham uma osteoporose. Deixa eu só completar, só cruzando a história da densitometria óssea. Eu queria lembrar também o seguinte, uma fratura por fragilidade, ela já é motivo suficiente para você iniciar uma investigação e um tratamento. E, gente, quando eu falo em tratamento, cálcio e vitamina D são importantes, mas só cálcio e vitamina D não evitam fraturas. Nós estamos falando de drogas que alteram o metabolismo ósseo. Só a fratura em si já é motivo suficiente para tratar, mesmo que a densitometria seja razoável, ou seja, boa. Então, isso eu queria deixar bem patente. Então, essa é uma mensagem muito importante. Isso que foi comentado é bem claro quando você faz o teste para os pacientes para ver principalmente sarcopenia. Né? São testes simples que podem ser feitos em 5 minutos no consultório, você consegue ver. E a gente estava falando sobre a importância das fraturas, o Bernardo falou, e tem um estudo bastante interessante que foi feito inclusive aqui em São Paulo, em 2 hospitais escolas de nome, onde aumentou-se a mortalidade da fratura do quadril, e esses pacientes que apresentavam a fratura de quadril, eles saíram, por incrível que pareça, com 0% de diagnóstico para osteoporose. Isso nós estamos falando em 2 hospitais escolas de São Paulo. Você vê como o dado é alarmante. Né? Depois outra coisa, né, Mancini? Muitas vezes o colega pensa, já teve fratura, não preciso
tratar. Não, é ao contrário. É aí que começa a história. Aí começa. Quem teve infarto, muito mais necessário fazer o tratamento, a prevenção, porque a chance de ter um segundo é muito maior do que quem não teve nenhum. Fratura, a mesma coisa. São coisas muito importantes e que a gente relega, né? Então, eu acho que a hora que mostra esses dados, eu acho que isso chama bastante atenção. Queria uma mensagem, acho que do Ramiro, Ramiro Teixeira Hernandes, ele é de Ribeirão Preto. Ele relata assim, olha, tem um trabalho de gerenciamento de pacientes idosos, atualmente com 530 pessoas, e aplico a Casa Segura, a Casa Segura. Reduzimos o número de fraturas em 50% em 2 anos. Olha aí. Maravilhoso, fantástico. Parabéns, viu, Ramiro? Parabéns. Redução de 50% de fraturas em 2 anos, fantástico. Está indo de encontro a toda a mensagem que seria reduzir 20%. Você está conseguindo 2 vezes e meia mais. Realmente a avaliação do domicílio... Ramiro, manda o telefone e o e-mail, por favor. Realmente a avaliação do domicílio é essencial. E em seguida o Ramiro fez uma outra complementação, que essas pessoas que ele está se referindo têm mais de 80 anos, ou seja, pessoas de altíssimo risco de ter fratura. Queria parabenizar. Espetáculo. São pessoas iguais a você ou igual à instituição, é que faz a diferença, né? O Bernardo fez uma colocação muito importante, né? Pelo menos 20% ele mostrou do lado, né? Os dados do Canadá, que 28% de mortalidade ao final do primeiro ano nas mulheres e de 37% de mortalidade nos homens. Fundamental, e a gente não pensa nisso, né? E tem outra coisa, até alguns anos atrás não se falava em osteoporose em homem, não se falava em fraturas em homens, simplesmente porque os homens não viviam para ter osteoporose, eles não viviam para ter fratura. E o que acontece? Na década de 90, a medicina assim, conseguiu resultados espetaculares em termos de dar longevidade para a pessoa. Agora a gente tem um desafio de fazer com que esses anos que a gente deu para as pessoas que sejam anos bons, que sejam anos proveitosos, e não o contrário. Tem um slide que eu mostro em algumas aulas que mostram exatamente isso, uma fonte do IBGE, que eu fiquei até surpreso quando eu olhei assim, que mostrava que no ano de 1930 a idade média do brasileiro chegava em torno de 37,4 anos. E a projeção agora para 2020 é para 90 anos a idade média. Não, só lembrando, o Ramiro ainda falou que esse trabalho dele, que nós acabamos de mencionar lá de Ribeirão Preto, com pessoas acima de 80 anos, está cadastrado na ANS. Não, é muito interessante, né? Em geral os dados são muito interessantes por causa de mulheres, no caso do toco-ginecologista, em relação à menopausa. Você pega, na época do Império Romano, a expectativa de vida era extremamente baixa, era em torno mais ou menos de 22 anos. 1.500 anos quase depois, a expectativa de vida, época do descobrimento do Brasil e da América, era 27 anos. 1850 era 40 anos, na Europa, aí já não estou falando mais nem Brasil. Em 1900 na Europa era ao redor de 50 anos. No Brasil era muito baixo, se pegasse a região norte, era 30 e poucos anos, 31, 32 anos. E hoje a expectativa de vida, né, no Japão é em torno de 84, 86 anos, e no Brasil houve uma progressão fantástica, né, e a gente olha a cada 5 anos, a progressão está sendo cada vez maior. Está em torno de 74,7. Se nós pegarmos pacientes do consultório, não tem diferença para o Japão. E disse que hoje, as pessoas que estão nascendo no ano de 2014, a expectativa de vida será de 100 anos. Né? Ou seja, o seu alerta para os ortopedistas para ficarem tranquilos, porque é um aumento exponencial. Né? E nós não devemos esquecer que os hábitos pioraram bastante. Né? Os hábitos pioraram muito. Antes as crianças brincavam na rua, brincadeira de correr, tudo isso. Hoje brinca com o dedo. Né? Smartphone, a televisão, é tudo com controle remoto. Salgadinho, né? A ingestão grande de sal, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose.
os alimentos mais gordurosos, aí, doenças cardiovasculares. Então, as colas não tomam sol, as colas que aumenta o aumento da ingestão de fosfato, que dificulta a absorção do cálcio. Então, se nós pegarmos o conjunto, é muito ruim, né? Então, realmente tem que começar pelo pediatra. E lembrar o seguinte, que boa parte das escolas médicas, até não muito tempo, não tinha uma aula durante o curso da graduação sobre osteoporose, né? E veja bem que o que vocês falaram é de fundamental importância, eu acho que e tem que ser relembrado, né? Arquitetura de ambiente, os móveis, infelizmente no Brasil, boa parte são em quina, né? O ângulo reto é muito ruim, né? Bateu ali, ela sente no que ela curva, ela cai, né? O Ramiro ainda coloca mais uma coisa, que foi criado também um programa com osteoporose após menopausa, que já temos 156 pacientes com resultados similares, né? Então, eu acho que realmente nós fomos privilegiados pelas duas apresentações, e eu pedi aquela hora para o Bernardo fazer colocação, uma síntese dos aspectos principais, e eu pediria para você, Mancini, Cláudio, o que você acha do seu tópico, os principais problemas que você colocaria? É aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que o tema foi muito feliz que foi dado para a gente falar, porque eu acho que fica também uma ideia para se colocar também nos nossos próximos eventos, né, Bernardo? Até no nosso próximo congresso para falar sobre isso, debater. Quem sabe a gente não leva também uma casa com uma estrutura menor para dentro do congresso, para que as pessoas possam ter essa ideia. Você sabe que eu amo essa sua megalomania. Mas são dados importantes. Se a gente está aqui falando sobre tentar prevenir o risco de uma fratura sobre todas as formas, sim, isso são coisas que, se a gente for ver, é fácil, é barato. Você não mostrou aí nenhuma obra faraônica que se tenha a se fazer em casa. E alguns cuidados simples, igual o Ramiro comentou aqui, entendeu? A gente muitas vezes fica muito seduzido pelos exames mirabolantes, pelos remédios espetaculares, e a gente esquece... A lição básica. A gente esquece de coisas pequenas, quer dizer, que não adianta você dar... Olha só, a gente vive numa época, em termos de osteoporose, por exemplo, que eu acho que é muito privilegiada. Todos os remédios funcionam muito bem, mas não tem remédio que aguente a idosa ficar tomando queda em tapete. Eu brinco lá com meus pacientes, mas brinco falando de verdade, enquanto o Papai do Céu botar a mão embaixo, está tudo certo. O problema é que o Papai do Céu às vezes pisca. Então não pode ter tapete, não pode ter fio correndo, isso é básico, isso é simples, não tem remédio que resista a você ter quedas, porque esse osso já é frágil. Eu acho que o médico que nos assiste, eu acho que tem que guardar algumas mensagens, né? Primeiro, evitar a primeira fratura de fundamental importância. Se já teve a primeira, evitar a segunda é tão ou mais importante quanto. Se teve a segunda, evitar a terceira é tão ou mais importante quanto. Então, nunca é tarde para prevenir uma nova fratura. Então, até porque se não prevenir, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Isso é fundamental importância. Então, eu acho que você tem que estar atento a isso. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, observar como essa paciente ou essa pessoa anda. Observa, porque está presente, está muitas vezes na nossa cara. E se você não fizer alguma coisa, provavelmente a qualidade de vida dessa pessoa, desse cidadão ou cidadã, vai ser pior daqui a alguns anos. E como que a gente fica por não ter feito nada? Tem um tópico que eu não abordei, mas é uma coisa que eu costumo falar muito para os pacientes do consultório e que eu acho que ajuda muito, que é o uso da bengala para aqueles pacientes que já sofreram alguma fratura no quadril, que anda com dificuldade, ou até mesmo aqueles pacientes com um pouco de sarcopenia, mas às vezes eles se tornam muito resistentes e a gente tem que
incentivá-los a usarem. Principalmente, eu coloco no consultório, falo assim para eles, comecem a usar dentro de casa, para você sentir como vai ser. E o que eu tenho observado, Nilson e Bernardo, é que eles, quando começam a usar em casa, eles se sentem tão bem que passam depois a utilizar fora de casa. É mais uma estratégia para evitar queda e é mais uma estratégia para evitar fratura, sem dúvida. Não, eu acho que é bastante importante, né, o Bernardo colocou também, muitas vezes você vê, quando a casa tem janela, às vezes a mulher vai abrir a janela, sente aquela dor aguda na região dorsal, região lombar, aquilo que dura em torno de 2 semanas, aquilo em geral quase sinônimo de uma fratura vertebral. E como o Bernardo colocou, vai se pensar numa série de outras coisas, menos em fratura. E o que é pior, em geral não vai se pedir um raio-x de coluna dorso-lombar, que eu acho que é de fundamental importância. Uma outra coisa, vejo como também é fácil prevenir na arquitetura de ambientes. Evitar móveis em ângulo reto, evitar o tapete, de preferência ter aquela luz intermediária que possa ser colocada na tomada, acho que é muito importante. Foi colocado pelo Mancini sentar, a hora que for levantar, sentar, aguardar um pouco para evitar a hipotensão postural, ter as barras para facilitar na toalete, no vaso sanitário, ter uma força no próprio chuveiro para facilitar o levantar. Acho que são coisas bastante simples. Colocar um chinelo ou um sapato antiderrapante, encaixar o pé no sapato. Ou descalço. Ou descalço. É melhor. É melhor. Nada de meias. Não, meia e aquele chinelinho de pompom de courozinho lisinho, que é uma delícia de usar. Fantástico. Aquilo é um skate dentro de casa. E outra coisa, evitar os degraus, evitar às vezes desnível, né, entre um cômodo e outro. São coisas simples que têm que ser faladas, né? Tentar ajudar na melhora da massa muscular com coisas simples. Gostei muito que o Bernardo colocou. São coisas simples, gente, extremamente simples e que muitas vezes não são feitas. Bem, nós estamos chegando ao final deste segundo módulo do programa de educação médica da Osho Web. Agradecemos a todos os colegas conectados pela participação e interação durante o programa. Esperamos que as informações apresentadas aqui possam ser extremamente úteis para a sua prática e também para a sua clínica diária. Antes de encerrar, passo novamente a palavra ao Dr. Bernardo Stolnick e ao Dr. Cláudio Mancini para suas considerações finais. Começamos com o Bernardo. Não percam o nosso congresso, que vai ser em São Paulo, dia 8, 9 e 10. Vai ser um congresso que está sendo preparado com muito carinho. Convidados estrangeiros, assim, nota 11. E é um congresso que ele é muito bom, porque ele é muito interativo, ele é muito prático, ele é muito direto. Ele é isso que vocês viram aqui. Procurar abordar as coisas de uma forma objetiva e para o colega, para o dia a dia mesmo. Tirei a tua deixa de congresso, agora te vira. Eu quero falar só uma coisa que não foi falada aqui. Convidar os colegas para participar do nosso congresso. Você não falou isso mesmo. Não, eu novamente gostaria de agradecer o convite do Axê. Acho que foi muito elucidativo para os colegas. Gostaria de agradecer você que assistiu a apresentação do Bernardo, do Nilson e a minha. E é uma satisfação grande estar aqui. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Nilson. Uma boa noite para vocês. Eu quero lembrar aos colegas conectados que o programa de hoje ele foi gravado, estará disponível na íntegra logo após seu término neste mesmo site. Primeiro, quem assistiu, assista novamente para gravar coisas que parecem simples, mas que nós esquecemos na nossa prática diária, que o médico cada vez tem menos tempo. Tá? E avise o colega, o seu amigo, para ele acessar, porque eu acho que é bastante importante, vai enriquecer a prática clínica, o uso do aconselhamento, e eu acho que vai aumentar a segurança do paciente ou da paciente em relação a você como médico.
Agradeço em nome do Axê a participação de todos, espero encontrá-los no nosso próximo módulo, dia 15 de outubro, com o tema O papel da alimentação na saúde óssea e os exercícios para auxiliar o tratamento. Boa noite a todos, até lá, e agradecer novamente ao Bernardo e ao Cláudio, dois grandes amigos. Apesar de termos especialidades diferentes, a gente encontra muito, nos encontramos razoavelmente frequente nos congressos a respeito de osteoporose. Ainda bem que é frequente. E aproveite, assista, repito, assista novamente, que eu acho que é muito importante. E agradecer ao Laboratório Axê pelo convite. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.